Pô, eu vi uns 2 PM pegando fogo lá, cara. E a qual ele fugiu do hospital trocando tiro com um policial. E quando eu fui ao banheiro, deixei a carteira em cima, os caras, pô, vamos ver se a história desse maluco é verdadeira mesmo, né? Irmão, quando tu teve a passagem lá no Rio, sentiu uma diferença fodida, né? Porra, velho, ali é um. É de gente grande, né, Cláudio? Eu cheguei no estado do Rio de Janeiro, né, pra trabalhar como agente de inteligência. Se fazia necessário. Aí o capitão aqui do DF me convidou para ir pro estado do Rio de Janeiro. E lá existe a época lá a Missão Pacificadora. A Missão Pacificadora 2 no Morro Santa Amaro. Então eu cheguei, encontrei alguns colegas. Eu falei, cara, pra mim tá no combate direto ao crime organizado, eu tenho que me inserir na favela local. Aí eu fui morar lá dentro do Santa Amaro durante um determinado período, mas sem participar de nenhum ato efetivo, sem contato direto com muita gente. Mas como você falou, a história, a cobertura, ela tem que ser montada e ela tem que ser apenas uma história, uma narrativa apenas, né? Não tem como você ficar inventando várias histórias de cobertura, senão só, né? Você mesmo acaba entrando em descrédito. E o que aconteceu? Era Comando Vermelho, era né, os picas lá do morro. Então a gente estava observando um determinado traficante do local na época lá. Essas ações elas viraram relatórios de inteligência no combate direto ao crime organizado. Nesse meio do caminho, a Operação Pacificadoras 2 se encerrou e virou Operação Copa. E qual que era a principal fonte para gente? Qual que era o nosso principal objetivo? Era justamente cessar ali a possibilidade dos black blocs atentarem fazer algum atentado contra agentes de segurança pública e contra estádios e prédios públicos, aquela bagaceira que a gente via. Então, como você disse, as histórias se misturaram no meio do caminho. Então, pelas minhas ações, a gente gerou vários e vários relatórios de inteligência, da qual a gente chegou em vários traficantes. Vários e vários traficantes. Nasceu numa ideia, mas evoluiu Para outra. porque chegou conhecimento novo. E até porque o policial da Força Nacional ele atuava ali no pé do morro, né? Então ele ficava fazendo a filtragem e a gente descobriu que tinha mototáxi envolvido, que tinha o pessoal das vans envolvido. Aquela baixaria, às vezes, que tem uma determinada comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas territorialmente. Então a gente pegou lá, quando eu entrei, aí, pô, até para me chegar em casa, tu via cara com fuzil, pô. Então, aí tu chegou porra, morador novo na comunidade, alugou um Isso. cantinho pra tu. Isso, aí eu falei, a história cobertura que eu Como é que foi? era, era pós-graduado em gestão pública, não saiu muito da minha área de conhecimento, né? Então montei uma boa história cobertura, minimizei o nome, ideias de onde que eu vinha para justamente não cair em confronto. Então consegui inserir muito bem fui confrontado algumas vezes, pessoalmente falando, né? Informei que não dava para tomar determinadas ações, porque senão eu ia morrer mesmo, né? Ele é perigo de vida mesmo. Então, Mas aí tu chegou lá, Maurício mesmo, Maurício, né? Maurício Alves da Silva. Meu nome tem Brasil. 51 homônimos na época. Eu já tinha pesquisado isso. Entrei para dentro do lado da comunidade. Fiquei com a residência fixa lá durante 3 meses, 4 meses. Aí eu Alugou, acabou, normal. aluguei normal, falava pro pessoal do. E aí, como eu te falei, no meio do caminho mudou o objetivo da operação. Só que nesse meio do caminho a gente via pessoas aí, falava, ó, capitão, era um coordenador, era capitão à época. Tem pessoas com fuzis aqui no morro. Não tá tão pacificado igual a gente pensava, não. Então, relatórios de inteligência foram gerados, a gente passou por um delegado bem conhecido lá no Rio de Janeiro, inclusive, acho que é da Decode. Então, esse relatório gerou investigação, da qual levou à prisão de vários traficantes. Foi um caso bem famoso de um traficante, ele quando foi sido preso, quando o traficante ele foi ser preso, ele trocou tiro com a polícia militar, ele foi internado num hospital, e a qual ele fugiu do hospital trocando tiro com um policial. Isso Então, aí foi fruto desse do trabalho, trabalho. do Tá. trabalho de Mas inteligência. aí, fala pra mim, irmão, pra você, policial, chegar lá e virar um estudante, né? Porque isso é do caralho, irmão. Porra, é uma E história. aí entrar e sair para trabalhar, voltar, conversar É, com o vizinho, parar no boteco. geraram relatórios, como eu te falei, geraram vários e vários relatórios de inteligência, da qual a gente subsidiava a Copa. Era interessante que o CICC, como acontece aqui em Brasília, são várias.
São vários órgãos de segurança pública trabalhando dentro do mesmo espaço físico. Então, tudo facilitou, Glauber. Na verdade, tudo facilitou. Há um pouco de audácia, né, de coragem ali, tudo facilitou para que eu chegasse nesse resultado. O acesso à Polícia Civil foi muito fácil, né? Eram delegados que estavam atuando diretamente com a gente. Então, cara, pô, os caras se amarraram na época lá e eu tive um acesso, inclusive, Glauber, e fruto dessa operação, o Gilmar Mendes ainda não tinha considerado essa ação ilegal, que depois do STF já tinha acabado a Copa, já estava na época das Olimpíadas. Eu fui convocado de novo para trabalhar na Secretaria de Grandes Eventos, né, justamente fazendo relatórios de grandes manifestações. Então, assim, pô, olha que bacana. Então, o resultado do trabalho, em termos de instituição de segurança pública, foi reconhecido pelos camaradas. Inclusive, fui convidado a voltar, né? Trabalhei lá diretamente como é que era o nome da FIFA local lá, ali perto de Jacarepaguá? Como é que era o lugar? Aquela Vila Olímpica. Vila Olímpica. Morei na Vila Olímpica durante 6 meses. Aí, a glória do trabalho, né? Já Pô, melhorou, não, né? e eu era da organização, né? Já melhorou. Era terno, gravata. Mas, irmão, conta pra gente aí, cara, o seu dia a dia ali, cara. Porque, assim, um policial dentro de uma comunidade, um policial do Distrito Federal, um policial de outro estado, que já não tem aquela malandragem carioca ali, vendo um ambiente que você não tá acostumado e ainda, porra, você sendo polícia e não poder fazer nada porque a tua missão era justamente colher dado, esse seu dia a dia ali, cara, como é que foi, cara? Era pesado, né? Independente do resultado, né? Lógico que o resultado importa porque era a missão. Mas eu quero entender, meu irmão, como é que foi passar por isso? O dia a dia era bem corrido mesmo, até porque os manifestantes ali, eles gostavam mesmo de se encontrar, né, e conversar em bares, em ambientes, bares, botecos, enfim, né, ali na Lapa, eles se encontravam em reunião ali perto da escadaria Celarion. Então, assim, era o dia praticamente todo, fazendo monitoramento, vivendo, conversando, sendo afrontado, né? Teve um episódio bem engraçado, Glauber. O que aconteceu? Eu pegava minha carteira, um bizuzinho aí, eu fui mala, né? Isso tá narrado, né? Tá na ocorrência policial, depois teve tomada de depoimento. Eu pegava minha carteira, deixava a identidade paisana, o que dava o embasamento para mim estar lá a história, a cobertura ser verdadeira, né? Que era o Maurício Alves da Silva, a minha história ser verdadeira. E eu deixava um dinheiro, os moleques ali, eles utilizavam droga, né? Utilizavam entorpecente. Eu deixei propositalmente uma nota de 100 conto num botequinho, não vou fazer uma propaganda do boteco, ele existe até hoje, lá atrás ali da Lapa, ali dos Arcos da Lapa. E quando eu fui ao banheiro, deixei a carteira em cima, os caras, pô, vamos ver se a história desse maluco é verdadeira mesmo, né? Ver se esse cara chama Maurício. Aí eu vi que foram na minha mesa pegar minha identidade para poder pesquisar, sei lá como é que é os meios que eles utilizavam na época. Mas foram lá, consultaram o meu nome lá, viram, meu nome era Maurício Alves da Silva. Deixei propositalmente a carteira em cima da mesa e com 100 conto. E os 100 conto eles levaram. O moleque Noia, Não resistiu. não resistiu, levou 100 conto. No outro dia, esse moleque já tava grudado em mim. Então foi uma empatia natural, cara. Eu vou colar com esse otário aí, porque Pegar mais 100 vou conto. pegar mais 100 conto dele. Não morre. Se fudeu. Então, assim, essa entrada, essa inserção, ela foi bem tranquila por conta disso. Tipo, eu fui mais esperto do que o Carioca Mala lá, porra. Dei um tombo na galera lá. Então, foi bacana, cara. Uma experiência foda, mano. É outro nível, né, pô? No Rio ali foi foda. Foi massa demais, cara. E aí, quando eu já tava em contato com todos os manifestantes, aí todo mundo queria me escutar lá no CICC. Então, me deram um subsídio bacana, um aporte bacana. Então, Tu infiltrou na própria manifestação deles, ficava então. Na resenha, no boteco. como ouvinte, né? Eu sentava em ambientes públicos, nunca frequentei locais particulares. Então, sentava lá no boteco, sozinho. Daqui a pouco sentava 2, 3, então não marcava nada. Eu já sabia onde que eles se encontravam, né? Como eles se encontravam, então ele foi tudo público. Aí o juiz falou assim, não, até aqui sua ação é legal. Você só não pode cometer atos de vandalismo, né? Você não pode participar diretamente, mas você pode ficar como ouvinte. E à época tinha um streaming, tipo um podcastzinho que eles utilizavam para ficar denunciando os policiais que batiam nas pessoas. Aí eu fazia esses streamzinhos já justamente para poder falar que era minha
minha matéria do artigo científico da minha conclusão de curso. Então, eu pegava os dados públicos ali, o porquê, o ICEJA, o porquê que, né, o investimento do Estado para a Copa do Mundo. Então, minha história de cobertura toda facilitou justamente essa minha entrada. E aí, nisso aí, tu ganhou a confiança dos caras. Ganhei a confiança do cara. E foi perdendo 100zinho. Aí foi De 100. a foto do Facebook lá dos principais manifestantes era Tinha eu lá abraçado com 2 camaradas lá. É mesmo? Porra do caralho, velho. E aí depois, galera do Rio pirou. essa é uma parte, né? Aí teve a parte da evolução que tu viu de fato a criminalidade, fuzil, ostensivo na rua, tráfico de drogas. E aí, como é que foi tu passar, porra, andando do lado ali, ver os caras armados e não poder fazer nada, de certa forma, se os caras descobrem também, tu ia morrer queimado lá, né? E outra coisa, Sabe e disso? andando desarmado, né, cara? Andando desarmado. É outra vida mesmo, cara. Eu vivi uma vida paralela e durante 3, 4 meses ali, cara, na comunidade foi pesado. Aí depois, tanto que eu não falei, não, deixa eu sair fora. Foram feitos relatórios de inteligência, identificação dos alvos, passado para o órgão competente, para a instituição competente, que era o DECOD, depois eles estouraram a operação. Mas passava diariamente ali, durante os caras com fuzil, armamento, os barracos que eles intocavam armamento, que eles ficavam homeziados. Então, tudo isso foi passado no relatório e foi feita a operação depois. Tu era o famoso X. Eu era o X, eu era o... Tu era o Como é X. que é o nome? Eu era o Ganso lá, não. Tu era o X, porra. Mas então o trabalho desenvolvido nas duas frentes foi resultados significativos, né? Mas tu não sentiu, tipo assim, um perrengue em algum momento, não? Demais, pô. O Agora, fato de você estar ali no meio ali? não, o pior... Ou você tava blindado por ser alguém da comunidade e os caras não não perceberam? importaram. O que acontece? Ali facilitou também, se você for ver a geografia lá do local, ele é do lado de Santa Teresa, então tem muitos turistas. Então você passa Benjamin Constant, tá visualizando ali, naquela passa Benjamin Constant, então uma comunidade muito visitada por turistas. Tipo Dona Marta, época Comum de gente de fora, né? É comum ter estudante de fora. Sim. Então a história, a cobertura ficou fácil demais. E eles se encontravam justamente na entrada do morro da comunidade, não dentro da comunidade, então facilitou demais, cara. Então viver essa experiência aí foi bacana. Foi muito interessante, até porque, como eu te disse, na prática deu muito resultado, só não deu juridicamente, que aí o Gilmar Mendes falou, não, a ação do moleque foi legal. Aí, resultadamente, foi um resultado, no meu ponto de vista, respeitando a decisão judiciária, mas uma decisão política, né? Da qual descriminalizou todo mundo aí, tinha direitos humanos envolvidos, enfim, várias questões. Mas os caras tomaram cana, teve operação do BOP. Teve operação, tomaram cana, tanto um contra o outro, né? Uma manifestante lá, ela ficou foragida, salvo me engano, durante muito tempo, bem famosa aí, apareceu na televisão, ficou foragida um tempo, né? Em decorrência dessas ações. E no dia, Glauco, o que acontecia? A ação foi tão perfeita ali, institucionalmente falando, o que acontece? Na primeira manifestação tinha 10 mil pessoas, beleza? 1 milhão de pessoas, você viu lá. Uhum. Aí daqui a pouco tinha lideranças identificadas, aí você quebra ali a pata ali da centopeia. Aí daqui a pouco outro pessoal sendo preso. Na evolução dos jogos, né? Na evolução dos jogos foram acontecendo aí. Mesmo a última manifestação não deu 1.000 pessoas. Então foram feitas várias e várias ações pontuais, diretas para prisão de vândalos, enfim. E depois teve a operação, a gente já volta no DF, pegaram a gravação telefônica que queriam me esfaquear lá na escadaria Celarion para virar, né, marcha. Porque o que acontece? Quando tomaram meu depoimento, virou matéria de um jornal que eu te falei, se você colocar Maurício Alves, policial infiltrado no Rio de Janeiro, vai sair meu nome lá. E aí queimou. Aí queimou. Aí justamente enfim, aí aconteceu umas tretas de venda de matéria para furo de reportagem, aquelas baixarias. Então no dia 13, quando o grampo tocou lá, aí me botaram de volta para Brasília correndo. Mas assim, me trataram bem pra caramba, pessoal da Força, inclusive deixou eu escolher a missão que eu queria ir depois. Não fui desligado da Força, não. Fui só reencaminhado e trocado de missão, né? Por conta que a história da cobertura tinha acabado. E aí? Aí foi o erro, né? Quem queimou o agente infiltrado ali, ia dar ruim. A segurança ficou comprometida. Então, em todos os sentidos, né? E a gente fala, foi uma ação, como não tinha outra fórmula, e aí eu gosto de deixar isso bem claro, como não tinha outra fórmula de poder fazer a identificação dos vagabundos sem meu depoimento, então
a civil obrigada, a civil local lá, a civil obrigada a tomar meu depoimento. Justamente para subsidiar até a fé pública de um agente do Estado que tá vendo essa porra toda acontecendo. Sim. Aí é um erro gravíssimo em termos de inteligência, né? Como eu disse, o trabalho foi feito, foi desempenhado, né? Queimado que queima-se o agente, mas que a operação seja bancada. E graças a Deus a gente bancou. Então, a faca e o. Entre a faca ali, o positivo e o negativo, cara. Foi bom, mas o agente queimado e depois foi considerado aí uma ação ilegal. Porém, o resultado, no momento lá, deu tudo certo, graças a Deus, né? Vários e vários colegas, eu tenho certeza. Pô, era perrengue, viu, Glauber? Entrava naquelas ruas ali, meu irmão. A PM fechava a gente lá. A bomba estourava, era pipoco e o pau torava, filho. E eu tomei umas 2 tonfadas de um sub, eu lembro disso até hoje. O sub me enquadrou na frente de um prédio lá, meu irmão. Foi umas burdoadas boas, viu, velho? Era bala de borracha, gás, né, pô? E os caras lá no centro de comando e controle ria, velho, quando eu chegava todo lenhado, todo fudido. Porque tu tinha o mesmo Ah, ué, tratamento. vai falar de um agente de inteligência? Porra nenhuma. Pô, tu lembra que os caras eram identificados lá? Não sei se tu lembra, Laranjeiras lá, os caras eram identificados, meu irmão. O nego cercava lá, quebrava no pau, pô. Eu vi vários e vários colegas tomando porrada mesmo, de manifestante e da polícia, né? E da polícia também a gente via casas e casas ali, o cara, porra, eu apanhei demais lá. Entrava naquela rua, quando o choque fechava, meu filho, aí a luz apagava, meu irmão, é pior do que curso, viu, Glauco? Apagava a luz, meu irmão, agora o pau vai cantar. Então, mais uma vez aí que o curso variou, né, cara? Valeu, valeu, Porque valeu. tu já tava preparado, tu Valeu. já tava forjado, né? Tava forjado E já. o manifestante lá, o estudante lá da Universidade Federal, revoltado, não tá forjado. Não, tá não. Tá não. Meu Se irmão pra tu ali. foi ruim, imagina pros moleques. Mas a porra dos caras lá, os vagabundos, tu acredita que gostava de cheirar a merda do gás, velho? Enquanto não tivesse gás lá, pra eles a manifestação não tinha servido de porra nenhuma. Os caras gostavam dessa porra. É Adrenalina, né? adrenalina, acho que é isso aí mesmo. Né? A mente humana é algo complexo demais, dá pra explicar aí. Adrenalina, os caras. Enquanto o polícia não soltava a granada lá, meu irmão, os caras não iam embora, velho. Impressionante, né? Mas é tenso, não deixa de ser tenso, né? Bicho, quando apagava a luz, era foda, velho. Fechava de um lado, fechava de outro, tinha um corredorzinho pra passar e o pau estralava. E o polícia entrando na porrada junto. E o polícia lá no meio, lá da Aí tu baixaria lá. chegava no dia seguinte todo quebrado. Os caras riam lá do CCC, meu irmão. De uma major lá do Rio. Aquelas, caralho, doido. E o pior é que eu passava ao vivo, né, Glauber? Então, assim, tanto a ação foi legal, assim, pra primeira e pra segunda instância, que eu passava, era como se fosse um podcast desse rolando. Tô aqui na manifestação e pá, e assistido lá no CCC por todo mundo. A gente tinha uns códigos, né, onde que a galera ia se reunir, porque eles falavam assim, concentração na Praça 11, não era na Praça 11, então só quem tava ali no meio que sabia onde estava acontecendo. E ó, que é bacana, o serviço eficiente de inteligência, aí conseguia plotar, né, ali, pelo menos abafar boa parte da manifestação, justamente porque a gente estava antecipado aos fatos. Foda, né? Que maneiro. Bom demais, pô, bom demais, tá doido. Polícia é bom pra caralho, né, velho? É. As histórias que a gente só vai. Pô, eu particularmente falo com meus alunos lá no CFP, né? Falei, eu vou contar as minhas histórias, cara. Não vou contar a história dos outros, não. Tem umas histórias bacanas pra contar pros meus netos, meus filhos aí, que, rapaz. E não vai ser mentira do vovô, não. Vai ser, ó, guardei a revista Veja, guardei o jornal da época lá, que fica, né?